Olá, estamos começando mais uma aula de Ciências Naturais. Eu sou o professor Rogério, sou professor de Ciências da Rede Municipal de São Paulo. Ora, essa aula é para você, aluno do segundo ano. Mas se você é de outro ano, não tem problema. Então, você que está em casa, tem 7, 8 anos, então vamos acompanhar essa aula de ciências. E os adultos que estão nos assistindo, obrigado pela atenção e ajudem as nossas crianças. Permitam que ela veja você escrever, peçam para que ela fale e permitam que ela veja você escrever. Dessa forma, você estará ajudando. Então, eu agradeço você que está acompanhando essa aula através do aplicativo Centro de Mídias São Paulo, do canal da Univesp TV ou do canal digital 2.3 TV Cultura Educação. Bom, a aula de hoje é sobre perigos em casa e cuidados necessários que precisamos ter em casa. Então, veja, nós estamos num momento em que as famílias, você que está aí em casa, está passando muitos dias, várias semanas em casa, não é verdade? Ora, então, dentro da nossa casa, existem alguns objetos, produtos e situações que podem ser perigosos, certo? Então, nessa aula, vocês vão identificar objetos e produtos, nomear esses objetos, né, dar nomes a eles, identificar os perigos e cuidados que esses objetos podem oferecer. Será que esses objetos e produtos que nós temos em casa podem oferecer algum risco, algum perigo? Será que eles podem causar acidentes? Então, essa é a proposta da aula de hoje e a proposta de participação de vocês. Vamos ver lá na tela. Na nossa casa, nós temos muitos objetos e produtos. Panelas no fogão, produtos de limpeza, como álcool. Temos remédios na forma de comprimidos ou líquido. Temos facas na cozinha, agulhas de costura, tesouras, tomadas e fios. Então, essa é a proposta de participação de vocês. Quais objetos, produtos que há aí na sua casa podem oferecer algum risco, podem oferecer algum perigo e causar algum acidente? Então, eu quero que vocês pensem, enquanto vocês aí estão digitando, enviando as respostas para mim, vocês acompanhem aqui alguns exemplos, tá? Veja, eu citei para vocês de alguns objetos, né, como facas. As facas que nós usamos na cozinha, elas podem oferecer algum risco? Que risco é esse? O que pode acontecer com uma faca quando a gente manuseia de forma errada? Tesouras. As tesouras, elas podem oferecer algum risco, algum perigo, quando são manuseadas de forma errada? Então, pense aí em casa e enviem as respostas para cá. Ora, lâminas de barbear. Ora, você já viu uma lâmina de barbear aí no banheiro? Às vezes o papai ou a mamãe, o avô, a avó, alguém da família às vezes usa, né? Será que pode ter algum perigo nas lâminas de barbear? Nós temos aqui também um objeto bem pequenininho, aqui na linha, tá? Veja, esse objeto pode oferecer algum perigo, algum risco, quando manuseado de forma errada? Vamos pensando aí. Vamos lá. Nós temos também, na nossa casa, muitos objetos, né, utensílios feitos de vidro. Garrafas, copos, certo?
embalagens de vidro. Que risco que o vidro pode oferecer para nós? Há algum perigo nesses materiais, nesses objetos feitos de vidro? Então pensem aí em casa. O que mais nós temos aqui? Outras situações, objetos materiais que oferecem perigo. Nós temos na nossa casa várias tomadas, certo? Elas podem oferecer algum perigo, algum risco, quando manuseadas, né, de forma errada, quando a criança põe o dedo ou tenta enfiar algum objeto aqui na tomada. Será? Os fios, se tiver algum fio desencapado, ele pode oferecer algum perigo para nós? Então pense aí, hein? Quantas coisas nós temos em casa que podem oferecer perigo e riscos para vocês. Nós temos também várias substâncias, produtos que nós usamos na limpeza. Alguns desses produtos são inflamáveis. O que é um produto inflamável? Por exemplo, o álcool, removedor, querosene, até o álcool em gel que nós estamos usando hoje em dia com mais frequência, eles são produtos que podem oferecer algum perigo, algum risco. Eles são inflamáveis. O que é um produto inflamável? Eles podem pegar fogo, eles queimam, não é mesmo? Então, eles também oferecem algum risco quando são manuseados e usados da forma errada. Outro perigo, né, outro risco que pode existir em produtos de limpeza. Por exemplo, água sanitária, produtos para limpeza da casa, como desinfetante, eles podem oferecer algum perigo, algum risco? O que vocês acham? Então, as crianças, quando conseguem usar esses produtos, quando elas têm acesso, está ao alcance delas, será que elas podem estar sob perigo? Se uma criança engolir uma dessas substâncias de limpeza, como a água sanitária, né? Então, há um perigo aí, concordam? Onde mais pode haver riscos? Medicamentos, remédios. Quando a gente fala em remédios, nós temos eles na forma de comprimidos, né? Ou na forma líquida. E aí, vocês já ouviram falar que os remédios, como muitas outras coisas, devem estar fora do alcance das crianças, tá? Por quê? Qual é o risco que pode existir aí? De uma criança engolir um desses comprimidos. Ela pode engasgar, não é mesmo? E se ela não engasgar, ela pode se intoxicar, o remédio pode fazer mal, porque o remédio a gente toma quando o médico pediu, certo? E sempre sob a supervisão de um adulto, hein? O adulto tem que estar acompanhando. Remédio não é brinquedo, tá? Então, mais um exemplo que eu vou mostrar para vocês de situações, objetos que podem oferecer algum perigo. E já já eu vou olhar a participação de vocês, as mensagens no chat. Ora, uma panela no fogão. Se você tiver uma panela no fogão e ela está cozinhando um alimento está quente, né? Ora, no fogão existe algum risco? Por exemplo, se a panela estiver com o cabo virado para fora do fogão e uma criança passar pela cozinha, brincar próximo ao fogão, existe algum risco se ela esbarrar na panela? Que risco é esse? Tá? Então pense aí e envie para mim a participação de vocês no chat, que eu vou começar agora a olhar. Vamos lá? Ora, a Manuela está dizendo aqui, falando a faca, né, Manuela? Bem lembrado. O Bruno Barbosa também citou a faca. A Ágata falou do produto de limpeza. Ana Laura está citando também a panela no fogão, remédios, agulhas, fios. Muito bom, meninas. E muito obrigado, Bruna, Manuela e Ágata. Obrigado pela participação. O Ícaro,
está falando do gás. Isso, Ícaro, muito bem lembrado. Então, o gás de cozinha, né? Então, vamos ficar atentos, né? Lá no fogão, se está ligado, aberto, o gás. Quem tem botijão de gás dentro de casa tem que ter um local adequado, né? Para onde vai ser colocado esse botijão. Ele também pode oferecer um risco. O Cleiton falando aqui do isqueiro. Vejam, Cleiton, o isqueiro, de certa forma, ele pode oferecer algum risco? Sim, se ele manuseado de forma errada, pode causar queimaduras, não é mesmo? E vocês já ouviram falar de isqueiros que explodiram quando ficaram no sol? Sim, porque dentro do isqueiro existe um gás. E se ele ficar sob aquecimento, esse gás pode explodir. Então, muito cuidado. A Esther citou novamente o botijão de gás, né? A Gabriele disse que tem medo do aquário cair em cima dela. Ora, Gabriele, você tem um aquário aí na sua casa? Que legal. Ora, um aquário, ele pode oferecer um risco? Sim. Se você pendurar no aquário, ele pode cair sobre você, não é verdade? Então, cuidado, o aquário não é para a gente empurrar, nem se pendurar no aquário, certo? É só para observar os peixes. A Manuela falou dos remédios, a Helena está lembrando aqui do detergente. Muito bem, Helena. Então, o detergente é um produto de limpeza, né? E não deve ser ingerido. Mas uma criança que queira experimentar, está descobrindo o mundo, aprendendo, né, sobre o mundo, ela, por curiosidade, pode colocar na boca, né? E aí há um risco de intoxicação, fazer mal a essa criança, certo? Obrigado pela participação. A Gisele falou da panela quente. O Jorge está falando das escadas sem corrimão. Isso, Jorge. Então, nós temos escadas e quando nós vamos subir ou descer escadas, temos que ter cuidado, não é mesmo? Para não cair. Então, o corrimão é uma estrutura que ajuda na segurança. Mas, de qualquer forma, precisamos estar atentos ao subir ou descer escadas. Ana Lívia falando do álcool, né? Como eu citei aqui, ele pode pegar fogo, causar queimaduras, incêndios. A Sara falou da água sanitária, né? Se ingerida pode intoxicar, se cair sobre os olhos, arde, né? O cheiro da água sanitária é irritante para o nariz, né? Por isso eles devem ser mantidos longe das crianças. A professora Débora está dizendo o seguinte, que a mesa de vidro com quina. Olha só que observação da professora Débora. Uma mesa de vidro com a quina. O que é a quina? A quina são esses cantinhos aqui, ó. Uma criança correndo dentro de casa pode bater a cabeça na quina de uma mesa? Pode sim, né? Sofrendo um acidente. Então, muito cuidado aí. O Luiz Eduardo disse assim, o dedo na tomada vira churrasquinho. Olha, Luiz Eduardo, você está se referindo ao quê? Ao choque elétrico, não é mesmo? Então, muito cuidado aí quando ela tomada levar um choque, né? O Samuel falou do álcool, que pode causar queimaduras. A Mariana está falando da descarga elétrica. Então, novamente, vocês estão citando aí as tomadas e fios e o risco de choques elétricos, descargas elétricas, tá bom? E o Renê está falando das moedas que podem ser engolidas. Uma criança engasgar com uma moeda, certo? Muito bem lembrado, Renê, obrigado. Vamos seguir lá na tela? Então, veja, o que vocês citaram e eu também. Os objetos, facas, o que pode acontecer? Cortar, né? A gente pode se cortar com a faca, causar um ferimento, um machucado. Vamos lá? Nós temos tesouras e agulhas. As tesouras e agulhas, né? As tesouras podem causar corte, né? Agulhas, perfurações, pode perfurar aí a mão ou outra parte do corpo, causando um ferimento, certo? Seguindo, nós temos os fios e tomadas. Os fios e tomadas, vocês sabem,
eles podem oferecer os riscos que vocês citaram aí, de choque elétrico, né, uma descarga, né? Então, muita atenção e cuidado. Vocês sabem que hoje existem tomadas que foram projetadas para a segurança de vocês, né? Essas tomadas, elas, hoje em dia, elas são construídas, elas são de uma forma para diminuir o risco de acidentes e em algumas delas é possível pôr essa proteção. Essa proteção é para evitar que uma criança coloque o dedo lá na tomada. Então, essa proteção é encaixada, né, sobre os buraquinhos lá da tomada, evitando que uma criança coloque o dedo, tá? E leve um choque elétrico, tá bom? Vamos lá? Vidros, ora, copos e recipientes de vidro. O que pode acontecer aí se uma criança cair com um objeto de vidro, um copo de vidro na mão? O que pode acontecer? O vidro se quebrar e a criança se cortar, né? Ou mesmo um adulto. Então tem que ter muito cuidado, crianças, né? Com copos e objetos feitos de vidro, certo? Eles podem quebrar e cortar, certo? Vamos lá? Ora, eu falei para vocês das panelas. Então, nós estamos passando muitos dias dentro de casa. E aí nós preparamos as refeições, cozinhamos alimentos. E aí, muita atenção com panelas no fogo. Essas panelas, elas podem oferecer quais riscos? Risco de queimaduras, né? Tanto pelo fogo, pela chama do fogão, como pelo alimento que está sendo cozido, né? Então, pode ter água fervendo dentro da panela, pode derramar sobre você. Então, não corram na cozinha, atenção aos adultos com as panelas, né? Os cabos das panelas devem estar voltados não para a área de passagem, né? Onde a gente circula na cozinha. Então, muita atenção. Então, as crianças, né? Aí de 6, 7, 8 anos, principalmente as menores. Cozinha não é lugar de brincar, principalmente perto do fogão, tá? Ora, nós falamos aqui de produtos inflamáveis. O que são produtos inflamáveis? São aqueles produtos que podem pegar fogo. Nós usamos esses produtos para limpeza. Por exemplo, o álcool líquido para limpar a casa, o álcool em gel que estamos usando hoje, né, de forma mais frequente, ele também é inflamável, ele pega fogo, ele pode pegar fogo, tá? Então, muita atenção e cuidado com esses produtos inflamáveis, certo? Então, o que pode acontecer? Eles pegarem fogo, vocês se queimarem, tá? Causar um incêndio na sua casa. Já imaginou? Que coisa horrível, que tragédia. E engolir. Então, uma criança, ela pode, por curiosidade, experimentar. E aí, essas substâncias vão fazer mal. Risco de intoxicação, certo? Então, muito cuidado. Esses produtos devem ser mantidos longe das crianças, fora do alcance delas, certo? Vamos seguir? Nós temos produtos de limpeza. Vocês citaram aí também desinfetantes, né? E outros produtos de limpeza, água sanitária. Então, são substâncias utilizadas para limpeza. E qual é o risco? O que pode acontecer de uma criança engolir? O perigo está na criança engolir, né? Entrar em contato com os olhos, né? Causando irritação. Se uma criança engolir, pode causar uma intoxicação e fazer muito mal, tá? Então, como outros produtos, eles devem ser mantidos fora do alcance das crianças. E, seguindo lá, os remédios. Lembra o que eu comentei no início da aula? Os remédios, na forma de comprimidos, ou mesmo na forma líquida, eles podem causar acidentes? Sim, podem causar acidentes. O que pode acontecer de uma criança manusear um remédio sem
que um adulto saiba, esteja por perto. Ela pode engasgar? Há um risco de engasgar? Sim, há um risco de engasgar com esse comprimido. E há um risco também de intoxicação, desse remédio fazer mal. Ele pode ser tóxico. Ah, mas professor Rogério, mas e quando a gente tem que tomar o remédio quando estamos doentes? Ele não é tóxico? Vejam, vocês sabem que os remédios, eles devem ser tomados depois que você foi ao médico. Então, o médico ele precisa passar um remédio para você e ele passa o remédio quando você está doente. E o remédio, neste momento da doença, ele vai te ajudar, tá? Mas lembre-se, quando você for tomar o remédio, quem vai acompanhar, administrar, dar o remédio para você é sempre um adulto. Não mexam em remédio sem que os adultos saibam, tá? Então, os remédios, somente com receita dos médicos, se o médico pediu para você tomar, e sobre a responsabilidade de um adulto, tá? Combinado? Vamos lá? Então, vejam, o que aprendemos nessa aula? Muitas coisas, certo? Viram aí quantos riscos vários produtos e objetos podem oferecer aí em nossas casas? Antes da gente ir para a conclusão, eu quero olhar aqui no chat e ver quem mandou mensagem e está participando. Vamos lá? Olha, a Isabela diz que já cortou o dedo com um barbante, provavelmente uma linha, não é isso, Isabela? Olha, as linhas, né, elas podem causar um acidente, um corte? Pode. Depende se você está segurando uma linha e alguém puxa essa linha ou um barbante rapidamente, né? Então, ao puxar a linha rapidamente, pode causar um atrito aí na sua mão, na pele, ou mesmo um corte, se for uma linha mais fina. Certo? Olha, bem observado, Isabela, obrigado. A Eduarda está falando de baldes com água em que um bebê pode se afogar. Puxa, Eduarda, então vamos ver. Um balde onde há água armazenada. Ora, se uma criança, né, for, por curiosidade, tentar olhar dentro do balde, esse balde for muito grande, né, a criança cair sobre o balde, cair dentro do balde cheio de água, sim, é um risco. Esse risco é maior quando é uma piscina, né? Numa piscina há esse risco. A Isabelle falou do ferro de passar roupa, que é muito perigoso. Bem lembrado, Isabelle. O ferro ligado, ele está quente, né? E ao tocar nele, na lateral do ferro, você corre o risco, sim, de queimar as mãos. Muito bem. O Derek está falando do carregador. Ora, Derek, eu acho que você está falando do carregador do celular, né? Ora, o carregador, ele pode oferecer algum risco? Ora, não é para oferecer algum risco, mas quando usado de maneira errada, pode oferecer algum risco sim. É o que a gente falou lá da tomada, né? Se você encaixar de forma incorreta, colocar a mão ali próximo da tomada, tá? O Tiago citou o removedor, que eu conversei com vocês, que ele é inflamável e pode ser tóxico. A Maria Vitória está falando da chave. Chave, Maria Vitória. Ora, você acha que tipo de acidente uma chave pode causar? Você acha que uma criança pode engolir uma chave? Sim, de repente pode, né? Ora, muitos outros colegas falando de vários produtos de limpeza, né? Agradeço a participação da Milena, da Gabriela, Ana Beatriz, do Jonathan, do André Luiz, Eloá e do Pedro. Tá? Muito obrigado pela participação de vocês. Então, aí na tela de vocês, vocês estão vendo lá, cuidados e atenção com as facas, tesouras e agulhas, com vidros que podem se quebrar. Cuidado também com panelas quentes no fogão. Não mexer em produtos de limpeza, né? E dos remédios. Então, vocês vão fazer isso tudo sob a supervisão de um adulto, tá? Então, atenção adultos,
lembrem-se, algumas coisas devem ser mantidas fora do alcance das crianças, certo? Eu quero agradecer a participação, a atenção de vocês, quem acompanhou essa aula através do Centro de Mídias, obrigado e até a próxima. Tchau!